Seja bem-vindo à segunda parte do programa. Falamos de saúde e conhecemos um projeto para inovar no tratamento do cancro. E a minha convidada, Joana Paredes, investigadora do I3S, a quem agradeço também a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal Mentes que Brilham. Obrigada. Vou precisar da sua ajuda para compreender este projeto. Eu sei que o objetivo é compreender características estaminais de algumas células cancerígenas. Como é que explicamos isso de uma forma relativamente simples? Sim, é sempre... Obrigada pelo convite, antes de mais. É sempre difícil às vezes explicarmos aquilo que para nós é básico, mas que para a população em geral é mais difícil de explicar, mas eu vou tentar simplificar. Então, recentemente, há alguns anos, foram identificados, ou foi demonstrado que dentro dos tumores, portanto que nós durante muito tempo consideramos como sendo entidades homogéneas, todas as células que constituem um tumor seriam iguais e, portanto, nós dirigíamos os nossos tratamentos acreditando que todos os tratamentos iam atingir todas as células da mesma maneira, porque elas eram todas iguais, eram um clone, dava-se muito este exemplo. Atualmente nós sabemos que isto não é verdade. E, portanto, os tumores são entidades altamente heterogéneas e, portanto, as células que o constituem, estas entidades que nós temos que constituem um tumor, podem ser bastante diferentes entre si. E recentemente, como eu estava a dizer, foram identificadas que dentro destes tumores existem células que têm características estaminais. O que é que isto quer dizer? São células que têm características muito semelhantes às nossas células embrionárias, portanto, as células que dão origem a todos os tecidos do nosso corpo, e, portanto, a tal estaminalidade. Isso demonstra que não só estas células têm uma capacidade de se dividirem indefinidamente, tal como as nossas células estaminais embrionárias no embrião, não é, inicialmente, portanto, se autorrenovarem, mas também de darem origem a células diferentes de si próprias. Que, obviamente, dentro de um tumor, esta diferenciação que nós falamos é uma coisa aberrante, não é? Porque não vai dar dali, não vai originar nenhum órgão, nenhum fígado, nem nenhum baço, nem nenhum estômago. Simplesmente vai ser uma massa amorfa de células, mas deu-nos a percepção de que estas células são diferentes e, portanto, deverão ter diferentes marcadores, diferentes biologias. Mas esta entidade das células estaminais do cancro serão as originárias de todo o tumor e, portanto, serão aquelas que nós temos que tratar, combater, eliminar. O que também foi identificado é que estas células existem numa percentagem normalmente mais baixa do que as outras células tumorais e, portanto, quando nós analisamos um tumor para um determinado marcador, que até pode ser um alvo terapêutico, até podemos ver que esse alvo está em 70% das células, mas 30% das células não o têm, podem ser estas células estaminais tumorais, e, portanto, estamos a deixar ficar este clone de células que acaba por ser normalmente mais agressivo, precisamente porque são células muito primitivas, portanto, com características muito primitivas, conseguem se autorreplicar, conseguem sobreviver mais eficientemente, têm mecanismos de reparação do nosso ADN muito mais eficazes do que as outras células. Acabamos por deixar estas células sem tratamento ou sem serem eliminadas. Isso pode justificar algo que acontece muito em oncologia, que são as recidivas. Portanto, a doença parece que está tratada, mas mais tarde ou mais cedo acaba por haver uma recorrência. E precisamente porque os tratamentos como a quimioterapia ou a radioterapia já foi identificado como não sendo eficazes na eliminação destas células com características estaminais. E, portanto, o nosso projeto acaba por incidir nesta nova temática, nesta nova forma de olhar para o cancro e de percebermos que temos que mudar a forma como pensamos nesta doença, que não é igual ao que foi pensado há alguns anos atrás e onde a quimioterapia e a radioterapia foram pensadas com esta ideia de que o cancro era uma entidade homogénea e que hoje continuamos a utilizar e que tem sucesso em alguns tumores, mas há alguns que são realmente muito heterogéneos, pode justificar estas resistências aos tratamentos. Basicamente, é isto. Por isso, no fundo, pensamos que se calhar este resultado, ou com o resultado deste projeto, podemos pensar, aproveitando um pouco a sua deixa e focando também aqui esta questão, em novos biomarcadores e novas terapêuticas? Sim, portanto, a nossa ideia com este projeto foi, portanto, isto era um projeto, uma candidatura a nível nacional que teria que agregar 3 instituições. Nós sentimos, ou pelo menos eu senti, que esta área das cancer stem cells, como é chamada em inglês, que é sempre, a tradução para português é sempre mais difícil, está muito pouco representada ainda a nível nacional. Não existe muita gente a trabalhar nesta temática, considerando nós que é uma temática que deveria haver algum investimento. E, portanto, a ideia aqui foi, de facto, criar um consórcio nacional que se dedicasse de uma forma mais atenta a esta temática, precisamente para encontrarmos novas formas de tratar
a oncologia tendo isto como base, tendo este conhecimento novo como base. É liderado por vocês, inclui a Universidade de Coimbra, o Instituto Gulbenkian de Ciência. Sim. São cerca de, mesmo a terminar, 75 investigadores, 18 equipas de investigação. No fundo, podemos pensar também que vai consolidar, de certa forma, já me acabou de responder, a investigação que, no fundo, até agora é feita separadamente. Exatamente. Portanto, a ideia aqui foi consolidar, portanto, arranjar um consórcio nacional, onde temos pessoas do IGC, portanto, da Oeiras, onde trabalham essencialmente em biologia celular, perguntas muito básicas de conhecimento sobre a célula. Depois nós, IPATIMUP/I3S, que tem a parte de oncologia, trabalhamos sempre com clínicos, com doentes, com material de doentes. E depois a Universidade de Coimbra, que tem investigadores muito dedicados a células terminais normais e também à parte de traduzir esta investigação em produtos que nós podemos depois utilizar, ou fármacos, ou plataformas que nos permitam identificar estas células de uma forma mais eficaz e, portanto, utilizando pessoas com diferentes backgrounds ou com diferentes, de uma forma multidisciplinar, achamos que vamos conseguir ter mais massa crítica nesta temática a nível nacional. Joana Paredes, eu espero tê-la cá com mais resultados do vosso projeto e mais vezes. Terminamos por aqui o Momentos que Brilham. Não temos tempo para falar mais de ciência, mas já sabe, ciência e investigação sempre com destaque no Porto Canal. Até para a semana. Fique bem.